Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre transformações gasosas. Começamos aqui com o pensamento do momento, que é lá na proclamação insurrecional da Junta Tuitiva na cidade de La Paz, em 16 de julho de 1809, foi o primeiro governo, que rechaçou, o primeiro governo autenticamente latino-americano, fora da tutela da coroa espanhola. Então eles falam o seguinte, nessa proclamação: temos observado um silêncio muito parecido com a estupidez. Então é aquela coisa. Importante essa frase para a gente poder refletir. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre variáveis de estado de um gás. São as variáveis de estado que caracterizam o estado de uma massa gasosa, tá? Então aqui a gente tem um gás, com as suas moléculas, certo? E aí, para caracterizar essa massa gasosa, a gente tem a pressão, que é a força que essa massa gasosa faz sobre as paredes do recipiente. Quanto maior a força, sobre a área, maior é a pressão. O volume, que é o espaço ocupado por essa massa gasosa, a temperatura, o grau de agitação das moléculas que constituem essa massa gasosa e o número de mols que essa massa gasosa tem, N, tá certo? E aí o que acontece? O estudo das transformações gasosas e dos gases, ele se deveu a uma questão histórica que foi a Revolução Industrial, Então ocorreu aí, no caso, a invenção da máquina a vapor, e o funcionamento da máquina a vapor demandou o desenvolvimento de conhecimento científico para explicar isso. Então, um cientista que deu uma contribuição importante foi um cientista francês chamado Émile Clapeyron, que foi quem ele relacionou essas variáveis de estado. Então a equação de Clapeyron, ela diz o seguinte, ela relaciona as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de uma massa gasosa. Esse é o digníssimo Émile Clapeyron, e aqui está a equação, que diz o seguinte, que pressão vezes o volume de uma massa gasosa é igual ao número de mols que essa massa gasosa tem, vezes a constante universal dos gases ideais, representada aqui pela letra R, e a temperatura dessa massa gasosa. Tá certo? Beleza? Então tá aqui, essa equação de Clapeyron. Beleza? Agora, um conceito importante é que a equação de Clapeyron vai valer para os gases ideais. O que é um gás ideal? Um gás ideal, ele é uma coisa idealizada, mas um gás real a alta temperatura e baixa pressão se comporta como gás ideal. Então o nosso bom e velho ar, composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outras cocitas, o ar que respiramos a uma temperatura de 25 graus Celsius, considerada uma temperatura alta, 298 Kelvin, e a uma pressão de 1 atm, considerada uma pressão baixa, se comporta como um gás ideal. Então o ar tem o comportamento de um gás ideal, tá bom? E a equação de Clapeyron pode ser aplicada ao ar nessas condições. Certo, pessoal? Tranquilo? É isso aí. Até a nossa próxima aula.